Eu queria hoje pedir permissão, amados, para começar um pouquinho a nossa conversa, dando primeiro uma palavra de conforto a essas famílias que perderam seus entes queridos, porque já nos é tão doloroso, amados, ouvir isso de alguém, já é tão doloroso perdermos alguém na nossa família. E nós sabemos que só tem uma palavra que nos conforta, que é a de Deus, mas as palavras humanas não. Mas é aconchegante, um abraço, um aperto de mão. Mas nem isso nós podemos fazer. É muito doloroso. E eu queria, com a permissão de vocês, poder, nesse momento, dirigir uma palavra às famílias, familiares do Onofre, os familiares do seu Raimundo, pai da Gerlane. Dirigi uma palavra a Isabel, que perdeu a sua mãe, a Dona Maria dos Remédios Medeiros Gonçalves. Dirigi uma palavra a Adriele, mas também os pais, a família do Antônio Luiz Cardoso Filho, que morreu nesta manhã de um acidente de moto. Dirigi uma palavra, amados, também aos familiares do tio do Cássio, o seu ali Josias Pereira. Eu sei que é um momento de muita dor, amados. E claro, na nossa fragilidade, nós queremos entender. Nós queremos entender o porquê do acontecimento. Vou entender porque foi aquele meu ente querido. E eu quero te dizer, amado, amada, que nesse momento de dor, nós não conseguimos compreender. Não porque Deus não está nos falando, nos mostrando, é porque o coração fica tão pequeno, a fé é tão abalada, que nós não conseguimos ver a razão e o porquê do que está acontecendo. E eu usaria de novo as palavras que vou falar hoje algumas vezes. Eu queria muito, mesmo que você não tenha a devoção mariana, mas que você olhasse um pouco para Maria. Porque Maria enfrentou um desafio muito grande quando ela recebeu o anúncio de que estava grávida. O que fazer diante da situação dela, que estava noiva? E a atitude de Maria foi de confiança. Pois se é assim, Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sei que é muito difícil a gente dizer isso. É muito difícil. Mas eu quero dizer que a única pessoa que pode nos dar o conforto e nos mostrar a razão de tudo que está acontecendo, esse alguém se chama Deus. Depois, uma segunda coisa que nós devemos ver, amados, e aqui eu provoco um pouco a fé. Nos nossos vacilos, mas também nos nossos momentos plenos, ou não sei se plenos, mas nossos momentos de talvez da empolgação da fé, nós professamos a nossa fé em Deus. Nós professamos que Ele é Pai, que é Criador de todas as coisas. Professamos até que seu Filho morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós chegamos a dizer que Deus é Pai, e o Pai sabe o que é melhor para os filhos. O Pai sabe o que é melhor para os filhos. E se Deus chamou, Deus sabe por quê. Se Deus chamou, talvez Deus queria evitar algo muito pior. Confie em Deus.
porque nós chamamos Deus de Pai e de bom. E eu quero dizer, amados, que nós cremos pela ressurreição de Jesus, que esses irmãos foram ao encontro do Pai. E não pode ter nada melhor do que estar na presença de Deus. Confiemos nisso. Desde que Deus cuide. Eu sei que você cuidava, você que é filho, que é esposa, você que é sobrinho, que você cuidava bem. Mas tem alguém que sabe cuidar melhor do que nós, e esse alguém se chama Deus. Deixe e confie em Deus. Que Deus te dê a fé, amados, te dê a força, te dê a confiança. Assim, eu sigo com a nossa conversa, amados, querendo acolher os outros que também sofrem ainda, ou nós que sofremos com essa pandemia. Quanta gente que não morreu, tem morrido, quanta gente ainda doente. Graças a Deus que aqui no nosso estado, mas especificamente aqui em Teresina, começa a dar sinais de que parece que a pandemia começa a perder a sua força. Devemos continuar rezando para que realmente essa pandemia possa passar, mas rezar pelos nossos doentes, continuar tomando os cuidados, para que assim realmente nós possamos conseguir controlar essa pandemia. E hoje a palavra de Deus, ela é sempre iluminadora, mas tem algo muito bonito, que pode nos ajudar muito, nos fortalecer, porque Jesus nos convida a fazer parte da sua família, Jesus mostra nesse evangelho que ele não é propriedade nem da sua própria família, que Jesus ele veio e nasceu para todos nós. A gente pode até ficar um pouco escandalizado com as palavras dele com relação à sua mãe, quando dizem aí que a sua mãe e seus irmãos estão aí. Primeiro é preciso abrir um parênteses aqui e deixar bem claro que Maria não teve outros filhos. Deixar bem claro, não é? Padre, como se explica essa expressão hebraica? Expressão hebraica, o hebraico não é a língua portuguesa, que você fala uma palavra, tem N significados. Para o hebraico, irmãos e primos têm o mesmo significado. Para dizer que quem estava ali era Maria, com os primos de Jesus e outros familiares, né? É bom lembrar que Maria só teve um único filho, que foi Jesus. E se Maria tivesse tido outros filhos, Deus não teria nos dado como mãe da humanidade, porque Maria teria que se ocupar exclusivamente desses outros filhos, além do seu filho Jesus Cristo. Portanto, Maria não teve outros filhos. E isso se comprova muito, é bom que a gente olhe depois com calma, no Evangelho de São João, no capítulo 19, nós encontramos a referência que deixa muito claro isso, que Maria não teve outros filhos. João capítulo 19, os versículo 21, quando Maria estava ali junto da cruz, não é? Eu vou ler o versículo para que a gente possa entender. João capítulo 19, versículo 25, diz o texto: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Em outras reflexões eu já falei de Maria esposa de Cleófas, que nos dá a entender, inclusive no Evangelho de São Lucas, nos discípulos de Emaús, que caminham a Emaús, que fosse ali um casal. Por isso, possivelmente esta Maria aqui, mãe de Maria Santíssima, mãe de Jesus. Então nos leva a crer que esses primos, esses irmãos, pudessem ser filho dessa Maria, mas não de Maria. Mas também seria incompreensível como é que Maria sendo
tendo outros filhos, Jesus tivesse entregado ela a uma outra pessoa fora da família para cuidar dela. Segue o texto dizendo: quando Jesus viu sua mãe perto dela, versículo 26, o discípulo que ele amava disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou Maria para a sua casa. Então, se Maria tivesse outros filhos, naturalmente ela teria ido morar com os seus filhos, porque na cultura judaica a mulher não podia estar e nem morar sozinha, não é? Nesse caso, os filhos tomariam conta de Maria, ela não teria ido morar em outra casa. Então, questão esclarecida. Mas por que Jesus então diz desta maneira, ou fala dessa maneira com Maria? Jesus estava tentando mostrar que além da sua família sanguínea ou carnal, seria também, ou faria parte da sua família, quem fizesse a vontade de Deus. E essa é a questão fundante, amados, que poderá fazer diferença daqui para frente em nossas vidas. Que nos esforcemos para, de agora em diante, fazer a vontade do Pai. Quando foi que nós nos propomos a fazer isso? No dia que nós fomos batizados. No dia que nós fomos batizados, então, nós nos propomos, então, a fazer a vontade do Pai. Como, Padre? Nos tornando discípulos de Jesus. Não é? E de fazer com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, no dia que nós nos batizamos, nós nos comprometemos a observar e fazer a vontade de Deus. Diz o texto ainda no Evangelho de Mateus: e observar tudo que vos ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, uma forma de nós fazermos parte da família de Deus, não é exatamente da família de Deus, ou se tornando família de Jesus, é realizando e praticando a palavra de Deus. E aí eu trago aquilo que eu disse, né? Nós precisamos muito olhar nesse sentido para o exemplo de Maria. Como eu disse anteriormente, não é? Um filho tem que se confiar ao Pai. E Maria, diante das suas incertezas, o que ela fez? Depositou a sua confiança nas mãos de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Aqui eu quero fazer abrir um rápido parênteses para eu poder encerrar essa conversa. Nesses dias, amados, muita gente tem me procurado via telefone para conversar com ansiedade. Padre, estou com muita ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade, de certa maneira, é uma insegurança. A ansiedade nós poderíamos equiparar ao medo. E qual é a razão dessa ansiedade, desse medo? É diante das incertezas da vida. É diante também da nossa impotência. Porque a pessoa ansiosa é quando ela se sente impotente, quando ela quer dar proteção ou fazer algo que ela se sente impotente. Um exemplo. Por exemplo, o desejo da gente querer proteger os seus, que não sejam infectados, ou que se for infectado que não morra, o medo da morte, tudo isso gera esse sentimento de ansiedade, e sobretudo a incerteza com o dia de amanhã. Por isso coloquei Maria bem aqui pertinho de nós. Quando eu estou na incerteza da vida, inseguro, eu tenho que ter a confiança em alguém. E para nós cristãos católicos,
não é? Podemos usar de todos os outros recursos, mas aonde nós nos apoiamos e nos seguramos é em Deus. Vou dar algumas sugestões que a gente pode se utilizar para nos ajudar no exercício ou no combate da ansiedade. Primeira coisa, a pessoa ansiosa, ela não pode viver, ela não pode acreditar em tudo. A pessoa ansiosa, ela tem que ter mais discernimento. Aí eu estou me referindo aqui com relação ao noticiário. Eu tenho que selecionar aquilo que eu vou ouvir e vou ler. Porque se eu for atrás de tudo aquilo que é noticiado, eu vou ficar louco. Então eu preciso selecionar. Padre, então eu não posso ver o noticiário? Pode. Selecione o noticiário onde você percebe que aquelas informações são verdadeiras, têm fundamento. Mas o ansioso, ele tem que criar bons hábitos e aprender a se confiar nas mãos de Deus. Aonde eu não vou, com minha mão, com meus pés, mas eu levo por meio da minha oração a Deus. Aí, olhando de novo para Maria, diante daquela situação inusitada, da sua gravidez, do anúncio do anjo, ela não sabia o que fazer, então ela se confiou nas mãos de Deus. Depois, o ansioso tem que ocupar a mente com coisas boas, uma boa leitura, além da oração, exercício. Padre, não posso sair para fazer exercício. Vá dentro de casa, amorzinho, viu? Tá certo? Faça dentro de casa, tá bom? Faça dentro de casa, não deixe de não fazer, não deixe de não fazer. Depois, o ansioso às vezes também quer trocar o dia pela noite. Durante o dia ele dorme no sofá o tempo todo, aí de noite não consegue dormir, tá? Então, assim, se eu não estou cansado, procure dormir menos durante o dia. Se ocupe com fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, não é? Se você não faz comida, procure ajudar um pouco o pai e a mãe, não é? Se ocupando de alguma coisa, procure fazer algo para manter a mente ocupada, não é? Que aí você vai controlando a sua ansiedade, né? Porque se você não controla a sua ansiedade, não é? Porque a ansiedade é do contrário da depressão. A depressão tira o seu estímulo, baixa, se recolhe, e a ansiedade não. A depressão vai para baixo e a ansiedade vai para cima. Então você precisa estar todo tempo com a mente ocupada. Mas eu julgo, dentro do exercício, uma boa alimentação, boas leituras, é o hábito da oração. E por isso eu estou dizendo aqui, olhar para o exemplo de Maria é fundamental. E diria mais, o exercício do texto, da leitura da palavra de Deus são fundamentais. Portanto, amados, roguemos para que Deus possa curar também aqueles que sofrem com ansiedade, com medo, mas que o Senhor nos dê a graça de restabelecer em nós durante esse tempo, não é, aquilo que precisa ser estabelecido, mas sobretudo que nós compreendamos que nós pertencemos a Deus. Que Deus é nosso, que nós somos de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, abençoe você com toda a sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.